Cidades são como empresas. Elas têm cultura, têm liderança, têm momentos de crescimento e momentos de crise. Mas, acima de tudo, cidades têm pessoas. Pessoas que decidem empreender e investir, criar projetos, defender ideias e trabalhar para que aquele lugar onde vivem possa ser melhor. E quando falamos de cidades como o Rio de Janeiro, uma das mais fascinantes do mundo, essa conversa ganha ainda mais significado. Porque o Rio não é apenas um cartão postal. O Rio é um ecossistema complexo de turismo, cultura, economia, política, história e sonhos. Esse é o Pode Ser Bem Melhor. Um podcast sobre gestão de serviços, experiência do cliente e liderança. Um espaço de conversas para líderes, gestores e profissionais que acreditam que boas experiências começam dentro das organizações e também dentro das cidades. Aqui a gente fala sobre comportamento, cultura, visão de futuro e sobre o papel de pessoas que decidem construir algo maior do que elas mesmas. E hoje nós vamos falar sobre cidade, turismo, empreendedorismo e futuro. Antes de começar, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha esse episódio com alguém que acredita que o futuro se constrói com uma visão e um trabalho diferenciado. Porque quando as conversas melhoram, as cidades também podem ser bem melhores. Hoje eu recebo alguém que construiu uma trajetória muito interessante entre empreendedorismo, turismo, gestão pública e visão de cidade. Nascido em São João del Rei, em Minas Gerais, Sávio Neves construiu uma carreira marcada pela capacidade de conectar projetos, pessoas e oportunidades. Ele é hoje presidente do Trem do Corcovado, responsável por uma das experiências turísticas mais emblemáticas do Brasil. O acesso ferroviário ao Cristo Redentor, um dos monumentos mais visitados do planeta. Sávio também teve atuação pública importante, tendo sido secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, além de ocupar posições de liderança em diversas entidades empresariais e associativas ligadas ao turismo e ao desenvolvimento da cidade. Mas, mais do que cargos e funções, Sávio é alguém que tem uma característica rara. Ele pensa cidade, ele pensa projetos, ele pensa futuro, e hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Sávio, seja muito bem-vindo aí, obrigado por aceitar esse convite, que eu sei da escassez do seu tempo diante de tantas coisas que você trata, cuida, são muitos pratos nessa vida desse empresário, amigo e gestor, né? Que sempre foi e que sempre teve esse carinho comigo. Maurício, uma alegria muito grande estar aqui hoje no podcast que mais faz sucesso no Rio de Janeiro, porque é um papo inteligente, né? Enfim, uma troca de experiências. Você também, sempre nosso mestre, nosso professor, também passou pela gestão pública lá na Rio Tour com muito brilhantismo. E o melhor de tudo isso aí que você falou, dessa caminhada, dessa trajetória, é que a gente fez junto, né? Porque lá de trás a gente, enfim, entrou junto nessa estrada do turismo. Você também seguiu a academia, enfim, deixou outras sementes aí pelo caminho, mas sempre ajudando e favorecendo todo esse ciclo, essa dinâmica do turismo, da cadeia produtiva. Então, um prazer estar aqui com você hoje, da gente falar um pouco sobre o que passou, o que está acontecendo e o que vem aí pela frente. Nossa admiração e carinho são recíprocos. Você é especial mesmo, você sabe disso. O Rio de Janeiro é uma cidade de potencial ou é uma cidade de oportunidade? Eu acho que os dois, Maurício. Eu acho que potencial, enfim, que ainda é reprimido, que ainda tem um mundo pela frente, basta ver os números, quer dizer, quando você pega aí o recorde que foi ano passado de visitação de turistas no Rio, que é pouco mais de 2 milhões, 2 milhões e 200 turistas estrangeiros vindo na chamada Cidade Maravilhosa, é muito pouco. E se você comparar isso com grandes centros, não precisa ir longe, Portugal, ou mesmo a Argentina, a gente tem mais ou menos o mesmo número da Argentina. Isso tudo, esse recorde é turbinado pelos hermanos, pelos argentinos, que invadiram o Brasil e, claro, caíram aqui na nossa cidade,
muito bem-vindos, né? Mas esse número está inflacionado, inchado pelos argentinos. E a gente precisa mesmo correr atrás de outros desafios, de trazer pessoas de outros espaços, outros lugares, além dos nossos vizinhos sul-americanos, que são muito bem-vindos, como eu falei, mas os norte-americanos, que durante muito tempo, e você trabalhou muito para a gente facilitar o acesso dos americanos aqui. Os vistos, né? Com os vistos e facilidades e tudo mais, que o mundo inteiro já faz em pleno século XXI, e a gente ainda pedindo carimbo, fila, colocando os americanos que são, enfim, um turista, um visitante, um cliente que gasta muito na nossa cidade. A gente precisa dar tapete vermelho para essa turma, os europeus, e agora com as oportunidades de voos para a Ásia, principalmente, né? Que é um voo longo que tem escalas e tudo mais, mas que a gente tem que aproveitar ali o Oriente Médio, se der, sem as guerras, e se colocar como uma alternativa de lazer, de entretenimento. Eu acho que tem um grande desafio, né? Então, ele é um potencial, o Rio de Janeiro é um potencial, e também de grandes oportunidades, porque você tem, nessa carência de serviços e tudo mais, oportunidade de fazer negócio. Vamos continuar esse papo, mas antes de seguir com nossa conversa, eu quero agradecer às empresas que acreditam que servir bem é mais do que um discurso, é prática diária. Nosso agradecimento à Insetizan, né, 2569 6969. Insetizan. A gente, desde moleque, se pegou muito, né? É um pouco mais caro. Mas é muito melhor. E, na verdade, a nossa Sol e Neve, né? Uma indústria, marca mineira de sorvete que nasceu em família e hoje já soma mais de 8.000 pontos de venda no Sudeste, levando o sabor e alegria para milhares de famílias brasileiras. Obrigado. Incrível, né? Incrível. Que saiu de Minas e chegou na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. E já está no trem. E já está lá no Corcovado. Então, eu acho parabéns ao trabalho aí da Sol e Neve, da Insetizan, enfim, que é uma marca carioca. A Insetizan, ao contrário, é uma marca bem carioca. Bem carioca, nasceu em Ipanema. E que você imagina, tem pelo menos 50 anos. 74 anos. Tem pelo menos 50 anos, porque é uma marca tradicional e com sucesso, né? E Sol e Neve mais de 50. Olha só, né? Interessante. E o trem? O trem são 141 anos. Então, é um casamento bom, né? Porque é tradição, história, todo mundo ali junto. Junto com inovação, empresa familiar que foi crescendo com base, com valores, tudo isso conta muito e você sempre nos ensina que os valores são inegociáveis. Inegociáveis. Ética é um negócio inegociável. Savinho, você estava falando de mercado americano e eu acho que para o Rio de Janeiro, assim, receber os americanos é sempre muito bom, porque é um poder aquisitivo melhor, né, uma qualidade de consumo diferenciado. Mas eu acho que, por exemplo, a questão do mercado americano, o americano compra um negócio muito bem formatado já na sua origem. Então, ele compra muito all inclusive, ele compra muito programa que ele já não vai ter tantas... O pacote completo. Completo. E aí a gente tem no meio, a gente tem ali um México, né? Com muitas ofertas de resorts. Com muita qualidade, né? Sol e mar também ali para eles. Eles fizeram ali Cancún. Os americanos fizeram Cancún. Exatamente. Né? Tá bom. Beleza. E no México a gente tem exatamente esse desafio, porque eles formataram bem esses produtos para o americano. Eu acho que a gente precisa repensar alguns produtos para que a gente possa atender desejos e necessidades dos norte-americanos que têm um consumo mais segmentado. Você concorda com isso? Concordo. E estimular, né, os americanos a atravessarem a América Central para chegarem aqui na América do Sul. Porque eles têm tudo lá. Você falou aí, enfim, Cancún, eles fizeram Cancún, né? Cancún já tinha lá uma beleza natural e eles criaram lá um produto turístico, né? Que vai muito além de só da beleza, que é o que a gente às vezes confunde aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de que só a beleza natural é o suficiente. Não é. Você tem que ter serviço, que é o que a gente está falando aqui. Serviço e qualidade. O europeu, acho que ele tem um alinhamento muito bacana, porque ele adora nossa parte exótica, né? Nossos contrastes sociais. Eu acho que o francês, o alemão, o italiano, o português, eles já estão, né, assim, sedimentados enquanto provedores de demanda para nós. Mas o mercado asiático é um desafio, né? É um enorme desafio e que a gente também tem que facilitar a vida. Porque
Você já esteve na China, mano? Nunca fui à China. Eu fui à China e a China abriu minha cabeça, mudou a minha vida. Você foi à China para ver os negócios dos dinossauros, não foi? Não, eu fui antes para comprar a roda. Eu comprei a roda É verdade. panorâmica na China. Aquela roda veio da China. Incrível, né? A gente tem que sair do Brasil para comprar uma roda que é um equipamento rústico. Não tem nada de tecnologia naquilo, mas não tem fábrica no Brasil. Na China tem quantas fábricas? E na China eu visitei 34. E na Europa tem muitos, porque os fabricantes que fazem os teleféricos também passaram a criar uma linha de produção para as rodas panorâmicas que cada vez mais se difundiram pelo mundo inteiro, porque a roda panorâmica ela cria um mirante artificial, onde não tem um Cristo Redentor, o Morro do Corcovado, não tem o Morro do Pão de Açúcar, que aqui a gente tem esse privilégio. Eles lá, por exemplo, em Londres, a London Eye é a mais famosa dela. Então, Paris também tem a sua roda. Enfim, o mundo inteiro hoje tem roda panorâmica. Eles criam numa roda gigante, uma roda panorâmica, a condição de visitar, de contemplar uma cidade. Aqui a gente tem outros mirantes naturais, mas a roda também cumpre esse papel. E eu fui lá comprar essa roda lá na China e fiquei maravilhado com o que a China fez da década de 70 para cá. Foi um plano de 50 anos, né? Você imagina que lá em 70 a China ainda era rural, ainda produzia arroz. E era muito parecido. O PIB do Brasil e da China eram muito parecidos. Você vê que em 56 anos, a boca de jacaré, né? A China subiu com o PIB 8% ao ano, 9% ao ano, e a gente menos 3, menos 2. Então é o que a gente chama de boca de jacaré. Hoje tem uma distância enorme entre os dois países, né? Em tudo. Basta ver nessa questão do trem, que acho que é um reflexo disso tudo. A China hoje tem 9 TAV, trem de alta velocidade. O Brasil não tem nenhum. Pois é. Eu acho que essa é uma história que é chamada de projeto de governo, né? Era um projeto de 50 anos. Eu acho que o Peter Drucker... Porque lá o governo se confunde com o Estado. Mas o Peter Drucker, que é o maior estrategista do século passado, ele parece que fez um plano para a China e aí contratou um cara de cada continente, e do Brasil, quem foi o Osiris Silva, foi uma das pessoas que pensou esse desenvolvimento. Grande brasileiro, foi presidente da Embraer, presidente da Varig. Pois é. Então, veja foi meu presidente na Varig. Quando eu trabalhei na Varig, ele era presidente. Osiris, referência total. E o que acontece? Né? Falta para o nosso Brasil um plano? Falta. Porque também aqui existe essa questão de Estado e governo. Então, existem algumas iniciativas que são do governo e que o governo seguinte, para não botar a azeitona na empadinha de quem saiu, extermina, liquida e começa outro plano de governo. Uhum. O que falta aqui é plano de Estado que a China fez. Por quê? Porque a China tem continuidade de governo. Então, lá o governo e o Estado se confundem. E essa estabilidade política garante a continuidade. Pois é. Então, esse é um desafio para a gente aqui. E a cabeça do empreendedor, tirando essa história do poder público, né, mas a cabeça do empreendedor, sabe? Você é reconhecido como um empreendedor e um grande conhecedor do Rio de Janeiro. De onde nasce essa inquietação do Sávio, né, de querer realizar projetos e transformar ideias em realidade? Ambição. É ambição. Eu não tenho nenhuma vergonha, muito pelo contrário, que você falou aí, que eu tive uma participação também na área pública, como candidato a deputado, assumi 1 ano e 7 meses lá em Brasília, foi uma experiência ruim, mas que me mostrou esse outro lado. Agora, quando você tem a boa ambição, ela te dá essa inquietação de você procurar boas oportunidades. O empresário, muitas vezes, tem vergonha de dizer que busca o lucro, né? Ele quer crescer, ele tem um desafio, ele consegue transformar aquele desafio num projeto e desse projeto se transformar numa realidade. Então, talvez eu tenha esse reconhecimento de fazer projetos novos, né? Então, todos esses que a gente... Está sempre à frente. São projetos novos. E nenhum deles é uma invenção da minha cabeça. Todos eles são adaptações do que deu certo lá fora. Foi feita uma tropicalização para o Brasil. Por exemplo, a roda panorâmica tem no mundo inteiro. Aqui no Rio nem precisaria, porque tem esses mirantes naturais. Mas você vê que a roda ali no Porto, ela tem uma beleza, ela tem um charme, porque você tem a Baía de Guanabara toda ali, do lado do Aquarrio e tal. O Aquarrio também tem
3 mil aquários no Brasil, no mundo todo, Estados Unidos, só nos Estados Unidos tem 300. E você também estava envolvido com esse projeto, né? Eu fui um fundador, né? Do projeto, fundador. exatamente. Fomos 3 fundadores, 3 sócios fundadores. E a gente tirou aquilo do papel. Ou seja, tudo que começa no Rio, começa com SAVE. É porque foram oportunidades, né? Foram oportunidades. Depois eu vendi minha parte para o meu sócio, que tinha um projeto maior, e aí ele segue em frente até hoje, mas continuamos juntos e participando e sempre lá junto. Esse agora do Dinossauros, né? Só passando aqui rápido um highlight aqui do que a gente fez. Dinossauro também existe parque de dinossauros. No Brasil tem outros tantos. Campinas tem um parque, Gramado tem parque. Mas nós fizemos o maior do mundo. É um projeto lindo, ambicioso, um projeto diferente, um projeto que contempla ali também a questão da natureza. Miguel Pereira. E Miguel Pereira, 1h30 aqui da Sensacional. Da capital. E é um sucesso. A gente fez um projeto no nosso plano de negócio. A gente colocou ali com o pé no chão, né? Não é nem otimista, nem pessimista, mas o pé no chão. 200 mil visitantes por ano. Bateu todos os recordes. Só em janeiro foram 100 mil. Em janeiro foram 100 mil visitantes no Parque dos Dinossauros. Um sucesso total, né? Enfim, todos eles eu tenho a honra e o orgulho de botar ali a mão primeiro. Certo. Exatamente. Todos eles deram muito certo. E o Trem do Corcovado, ano passado também, com esse boom, com esse sucesso, que o recorde de visitação do turista. Nós batemos juntos, você participa lá conosco. O recorde de visitação no Trem do Corcovado em 141 anos. Nossa 1,5 milhão de pessoas. Agora, eu queria, só para a gente dar uma quebrada aqui, você contar aquela história que eu adoro, que é do Zé Carioca, que a gente utiliza pouco essa oportunidade, e você, como sonhador, ainda vai botar a parada do Zé Carioca aqui. Pois é, esse é um dos grandes desperdícios nossos aqui. Você sabe que o maior parque do mundo, que recebe milhões de pessoas, inclusive muitos brasileiros, hoje está espalhado no mundo inteiro, mas a Flórida e a Califórnia foi o primeiro, mas o Walt Disney, um grande centro de receptor de turistas do mundo, que é a Disney, a Disney World, o fundador disso, o Walt Disney, veio aqui na década de 40, você vai fazer agora, já tem 80 anos, vai fazer 100 anos, que o Walt Disney esteve aqui, se hospedou no Copacabana Palace, e quando ele esteve lá, a banda da Carmen Miranda estava lá e um músico. O músico tinha um nariz grandão. Ele ficou ali junto e tal, vendo samba, aquela coisa da Carmen Miranda e tal, que estava também hospedado no Copacabana Palace. Ele criou um personagem, ele próprio criou, desenhou, fez lá os primeiros drafts, os rascunhos dele, criando esse personagem Zé Carioca. Ele deu isso pra gente. Né, de graça, é um luxo, ninguém tem isso, que é muito amigo de um dos principais personagens, talvez o principal seja Mickey, mas o Pato Donald era muito amigo do Zé Carioca, as duas aves e tal, né? E nós deixamos isso se perder, né? Assim, o Brasil deixou, o Brasil. Vai resgatar ele. E aí, quando eu passei na Secretaria de Estado, eu falei, não, vamos atrás do Zé Carioca, porque o Zé Carioca, naquela ocasião, fazia 80 anos de vida, de nascimento. Nasceu em 42, eu acho, 1942, e em 2002 ele estava fazendo 80 anos. E aí eu não tive êxito porque a própria Disney não estava acreditando muito nisso. Quer dizer, eles deixaram adormecido esse personagem. Por que veio agora um maluco aqui? A Disney no Brasil na América do Sul fica em São Paulo. E eu fui lá conversar. O presidente era um peruano que não enxergava isso. É a coisa que enfim, uma miopia total. Eu falei, nós vamos fazer tudo, nós vamos fazer uma parada de uma escola de samba só de Zé Cariocas, a bateria mirim de Zé Carioca, o samba, tudo de Zé Carioca, do Leme até o Posto 6. Né? Fazer uma bela festa. E, no final, um grande aniversário de todos os Zés cariocas, que são o Zeca Pagodinho, e etc, etc, etc. Vamos fazer uma grande festa, né? Com o show do Zeca Pagodinho e tal. Fizemos tudo. E a Disney, infelizmente, não aceitou, não topou fazer essa parceria, mas isso está em aberto. Eu espero que algum dia a gente consiga sensibilizar. Pedra dura, tanto bate até que for. E você é um valente que não desiste. E a gente queria, Maurício, só para completar aqui, a gente queria usar todos, são 8 parques da Disney no mundo, inclusive Japão, Euro Disney na França, em Paris, e etc, etc. A gente queria usar esses espaços para vender o Rio de Janeiro. Colocar lá a casa do Zé Carioca, a gente pagando. Colocar a casa, venha para o Rio de Janeiro conhecer a minha cidade. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu estou aqui agora em Paris, morando aqui, mas lá no Rio de Janeiro vocês têm que conhecer. E ali
de uma forma moderna, uma aproximação, um approach bem carioca, né? No Japão, na China, onde tiver a Disney, que já está pronto, já tem milhões de pessoas indo lá. Ser um canal de promoção para o Rio. Nós ainda vamos fazer isso. Vamos fazer. O olhar sobre o Rio, poucas pessoas conhecem tão profundamente o Rio como você. Quando você olha para a nossa cidade, o que te dá mais esperança e o que mais te preocupa hoje? Eu acho que essa resiliência, Maurício, a gente tem uma capacidade, uma competência de gerar notícia ruim o dia inteiro. E mesmo assim a gente bateu o recorde ano passado. Se fosse uma trajetória cartesiana, como é a minha formação, eu sou engenheiro, isso estava fadado ao fracasso. O Rio de Janeiro fala, não é possível que você pegue um português, crie uma situação de tragédia e os portugueses continuam vindo aqui. Mas o Rio de Janeiro, pela sua... É inoxidável? É inoxidável. É inoxidável. Porque você tem uma beleza natural que é fora do comum. Vocês falam muito do Cidade do Cabo, que parece muito... não sei Eu já fui à Cidade do Cabo. E realmente tem um pouco da nossa geografia, com morro e praia, etc. Mas o Rio vai muito superior, porque você tem ali a Table Mountain, né, que tem ali um pouco do Pão de Açúcar e tal. Mas a gente aqui tem muito maior enfim, uma beleza que é indescritível, não dá para falar. É incomparável o nome, né? Cantada em verso e prosa pelos maiores artistas do mundo. Muitos deles nasceram aqui, né? Enfim. E a gente tem essa beleza. Só que a gente tem que melhorar, como você fala todo dia, em serviços, né? Tem a questão da língua, da barreira que o carioca, principalmente quem trabalha no turismo, precisa vencer essa barreira, se colocar num outro patamar profissional. Né? E aí estão as oportunidades. Escola, né? Escola. Aí estão as oportunidades. Né? Eu fico muito feliz que aqui no Rio de Janeiro, escola pública estadual, um CIEP, uma de mandarim, que quem banca lá é o governo chinês, Bacana, não sabia disso não. Com o consulado, fica em Niterói, espetacular, eu estive lá. E a outra francês, também em Niterói, que é um CIEP estadual, que as crianças estudam francês desde o primeiro ano. Que bacana. Então, assim, elas já saem. E o próprio consulado francês também estimula e ajuda e banca e tal. Isso é muito importante. A gente, na época que trabalhou na Rio Tour, a gente fez um convênio com o Consulado do México e o Consulado do México pagou um curso forte, com carga horária, com professor nativo, para a Guarda Municipal, para toda a Guarda Municipal do GAT, né, que era o Grupamento de Atendimento ao Turista. Que né? Até hoje. Até hoje. E a gente fez, e aí formaram ali uns 30, pelo menos. Uma bela contribuição. A melhor dupla que já passou na Rio Tour. Maurício Verne e Lúcio Macedo. Fizeram adora, chover, cara. Fizeram chover lá. Foi uma época maravilhosa que o Rio de Janeiro era representado em todos os eventos, grandes, pequenos, médios. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o Rio de Janeiro estava sempre presente. É generoso demais. Não, e não é um reconhecimento, não é meu, de todo mundo que trabalha com turismo e precisa desse apoio público, né? Savinho, turismo como motor da cidade. Você está à frente de uma das experiências mais emblemáticas do Brasil, que é o trem do Corcovado, que leva visitantes ao Cristo Redentor. Na sua visão, qual é o verdadeiro potencial do turismo para transformar a economia do Rio? Atratividade em produtividade. O trem do Corcovado, eu brinco que é a locomotiva, né, dessa cadeia produtiva, é a porta de entrada principal para o Cristo Redentor, que é o atrativo turístico que mais tem fluxo e visitação turística no Brasil. Né? É uma das duas âncoras que fazem aqui a ancoragem, a base dessa cadeia produtiva, que é o Pão de Açúcar, Corcovado, e esses outros que vão somando e que vão criando esse portfólio robusto que o Rio de Janeiro tem. Maracanã, o próprio Aquarrio hoje tem esse papel importante, né? E outros que estão aí somando e melhorando e criando, e as oportunidades que estão chegando também. O Rio de Janeiro ainda tem muita oportunidade de negócio. A cadeia hoteleira foi totalmente renovada por conta da década de ouro dos grandes eventos, isso ajudou muito, não só na ampliação
da capacidade hoteleira, mas também na melhoria, qualidade, modernização da rede hoteleira, precisava disso. E também na redução de preço, porque como aumentou muito a oferta, o preço equilibrou e hoje a gente tem competitividade na precificação. Porque o Rio tinha uma fama, e justa fama, que era uma cidade cara. Hoje ela tem hospedagem para todos os bolsos. Né? Você tem na Lapa um hotel 3 estrelas com um preço bem razoável. Mas com dignidade, né? Com dignidade, com qualidade. Tem muitos bons hotéis na Lapa. Você tem na Zona Sul, você tem no Flamengo, Catete, Glória, um preço bem mais atraente. Aí você vai lá para o corredor nobre, que é Copacabana, Ipanema, Leblon, e aí São Conrado, e já entra na Barra, que também hoje tem uma grande rede hoteleira. Então, acho que hoje o Rio de Janeiro... Está bem servido, né? Está bem servido. Se precisar de mais evento, temos cruzeiros. Se precisar de mais evento, temos essas outras formas de modalidades, né, de hospitalidade, né? E, Maurício, o Rio de Janeiro tem a vocação... O turismo, assim, de um chapéu, um guarda-chuva, mas tem as vocações dentro do turismo, que são os grandes eventos. Né? Você tem a questão dos eventos esportivos, você tem a questão dos eventos de shows, de musicais, temos em essa áreas vocação. abertas. Temos essa vocação e eu acho que a gente tem que aproveitar melhor isso. Transformar mais uma vez a atratividade em produtividade. É isso que a gente tem, né? É isso que a gente tem. E talvez possa aproveitar um pouquinho melhor. Essa tua visão multidisciplinar, você transita com naturalidade entre política, empreendedorismo, cultura, turismo e entretenimento. Essa visão tua, né, tão ampla, é algo que se aprende ou é algo que se constrói com curiosidade ao longo da vida? Maurício, a questão da política, eu entrei nela, ela dá muito trabalho você participar da vida política, porque ela tem mais contras do que prós. Quando você entra na política por uma simples questão de contribuir, você está ocupando espaço de oportunistas. E essa turma é competente para te queimar, para te atrapalhar, para te derrubar. Então, a minha maior motivação em participar da vida pública é só ocupar espaço. E eu estimulo as pessoas como você e outras pessoas bem intencionadas a ocupar esse espaço. Porque já dizia o doutor Tancredo, na política não existe espaço vago, não existe espaço vago. Não existe isso. Ela vai ser ocupada por um bandido, vai ser ocupada por um criminoso, vai ser ocupada por um oportunista, porque ali é um espaço onde estão as decisões. E no turismo, eu sempre também falo muito, hoje com 60 anos eu já falo numa posição já mais madura. A energia de estagiário, não tem 60 anos não, sabe? A motivação. Motivação é de Mas estagiário. eu falo assim numa posição já mais madura de que se a gente não ocupar esse espaço, a gente vai depois pedir favor para quem ocupou. É verdade. E o turismo, o turismo aí como setor, como uma atividade econômica, nós somos muito competentes para ler o jornal no dia seguinte de quem se elegeu. Ficou o tempo todo, toda a campanha, os 8 meses, ausente, omisso, não participou porque dá trabalho. Mas no dia seguinte, quando acaba a eleição, a gente pega o jornal, lê quem se elegeu e começa a fazer café da manhã, almoço, jantar, coquetel, fazer frufru, para puxar o saco de quem ganhou. Esses caras não vão tratar a gente bem como um aliado de primeira hora. A gente precisa estar lá no primeiro momento e, se possível, porque tem muita gente preparada no nosso setor, se possível, como protagonista. Claro. A gente tem que estar lá. Por que não pode ser um prefeito da cidade do Rio de Janeiro do setor do turismo, se a nossa principal atividade econômica é o turismo? Você sabe que o meu candidato é você. Sempre falei isso. A gente precisa estar nesse papel. Ganhando ou perdendo. É isso. Nessa última, a gente já fez um ensaio de que uma pessoa do nosso setor pudesse ser candidato majoritário. Eu acho que a gente tem que participar, ocupar esse espaço, poder de decisão. Hoje eu já vejo as pessoas mais engajadas, ainda não como candidato, porque ainda é uma situação que as pessoas ainda não têm muita familiaridade e realmente dá muito trabalho e precisa de engajamento maior. Mas eu já vejo as pessoas procurando o candidato, estimulando o candidato, falando, pedindo para as pessoas que querem participar. Mas essa polaridade atrapalha. Outro dia eu ouvi uma história que o poder é feito violino. A gente pega com a esquerda e toca com a direita. Mas se você for canhoto, pega com a direita e toca com a esquerda. E isso tem atrapalhado aí o nosso desenvolvimento também, porque está um rio de amarelos e vermelhos, né? E
É o Brasil todo, né? O Brasil todo, né? O Brasil todo. E isso se reflete aqui no Rio de Janeiro de uma forma perversa. E uma outra coisa também que eu aprendi aí, até inclusive no tempo da Rio Tour, que em política até o ódio é combinado, né? Então, assim, essas articulações, né, muito lá em cima, elas acabam gerando um problema, um impacto, porque tira também a oportunidade daquelas pessoas que estão bem intencionadas em quererem se apresentar, porque entendem que essa jogada não é uma jogada para amador. Mas vamos deixar de lado essa política nesse momento, vamos trazer essa história do empreender no Brasil, que eu acho que esse é o maior desafio. Essa é a nossa política. Essa é a nossa política, é o do empreender, é o de fazer acontecer, é o de, enquanto uns choram, outros vendem lenço, e você nasceu para vender lenço ou também. Empreender no Brasil, ser empresário no Brasil exige resiliência. O que mais te ensinou sobre persistência ao longo da sua trajetória aí? Você que esteve sempre à frente de todos esses projetos no Rio. Então, Maurício, eu falei que todos deram certo, mas eu já tive um barzinho. Eu acho que eu estou falando aqui hoje. Esse barzinho eu quero até comentar uma história. O barzinho chamava Cheiro Bom. Ficava ali no entroncamento, Marechal Floriano, Rua do Acre, com Rua Leandro Martins, ali na Uruguaiana. Enfim, é um miolo ali perto da Central do Brasil. Uma área menos nobre, vamos dizer assim. Você criou esse barzinho porque você gostava de cantar. Então, tinha um happy hour lá, onde a gente ganhava dinheiro. A gente ganhava mais dinheiro, era uma pensão para almoço. Mas eu comecei a fazer esse happy hour e o happy hour dá mais dinheiro, vender bebida, do que almoço. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Quando tava ruim, não dava para pagar cachê, eu mesmo subia lá no palco. Sávio Júnior? Sávio Júnior. Cheguei a fazer Sávio Júnior canta Fábio Júnior. Isso aí é só as histórias do... Enfim, mas era aquilo. E dentro de uma outra ordem de grandeza, mas também deu certo. Fiquei lá 3 anos. Depois acabou o contrato de aluguel, eu tinha que renovar ou tocar minha vida. Mas eu ainda tenho o sonho de ter um bar quando eu parar tudo, porque é um ponto de encontro onde os amigos se encontram. Mas acho que é isso. Acho que o bar é sempre um local de convivência, né, de relacionamento. A importância dessas relações humanas, né, que você trata tanto, e essas relações, você é o rei da... Combinou, faz. Você é uma coisa que é impressionante. Está no horário, chega, vem. Maurício, eu posso, não posso, né? E isso é admirável. A importância das relações humanas, né? Você é uma pessoa que construiu muitas relações ao longo da vida e, na sua opinião, qual é o papel da confiança e das relações humanas no sucesso de um projeto? Não, tudo. O nome, o que você constrói, eu falei agora, eu tenho 60 anos, você constrói um nome e esse nome é o teu maior patrimônio. Meu pai já falava, eu perdi meu pai com 22 anos. E o pouco que eu convivi com ele, porque hoje eu vejo, né, já tem quase 3 vezes mais de idade do que quando eu perdi ele, eu vi que ele deixou essa mensagem. O patrimônio que a gente tem, que carrega, e isso eu passo para os meus 3 filhos, é o nosso nome, é onde vai abrir a porta, ou fechar a porta, né? Dependendo de como você tratar esse teu ativo, esse teu patrimônio. Então, isso é fundamental. Mas você falou aí de disciplina, você fala, né, nas tuas aulas, nas tuas palestras, disciplina e rotina. São duas palavras fortes que exigem trabalho, exigem cuidado, exigem zelo. A rotina, muitas vezes, as pessoas falam, a rotina é uma coisa chata. Não é. A rotina é o sucesso da pessoa. Você entra na rotina... Atleta de alta performance é rotina. É rotina repetição. E disciplina. É isso. Então, é aí que você vai chegar lá. E na rotina, você cai, você sobe, você dá um passo atrás, você dá 2 para frente, dá 5 para trás, dá 6 para frente. Existe no mundo de negócios muita burocracia de regulação, de controle do Estado, e etc. O Brasil é um Estado democrático, mas ele tem milhões de situações onde o Estado ele avança acima do que o mercado suporta, e por isso você vê também muito insucesso, né? Desanima, às vezes, o muitas empreendedor vezes, a investir. Desanima muito. E aí, onde o empresário não investe, o que acontece? As comunidades, elas avançam, né? Eu tenho uma característica assim, eu nunca fui de botar dinheiro para o dinheiro render em mercado financeiro. Então, por exemplo, Banco Master, todo mundo descabelado, onde está o dinheiro?
Quanto que eu perdi no Banco Master? Nada. Eu não tinha dinheiro no Banco Master, nem em outro banco. Meu dinheiro está lá no trabalhando. Parque dos dinossauros, está rodando, ganhando e perdendo. Lá na frente eu vou ganhar, aqui eu perdi. Está na roda, que eu fui lá comprar, enfim. No trem do Corcovado que a gente fez um investimento de 250 milhões de reais, é o maior investimento em parques nacionais do Brasil. Nenhum parque dos 350 do Brasil, se você considerar Iguaçu, Tijuca, são 350, Nordeste, Norte, enfim. Tem parques nacionais espalhados por todo o Brasil. O maior investimento de reais foi o investimento nos novos trens, que é patrimônio público, né? Então, ninguém fez esse investimento. Ninguém em parque nenhum, em época nenhuma. Ou seja, o dinheiro trabalha com trabalho. É isso. Não é isso, não é especulação. Planejamento, Maurício. Você faz o planejamento. Eu vou investir isso, vou retornar isso, vou ter isso aqui de taxa de retorno, de lucro. Vamos fazer, compra, faz e corre o risco e recebe por essa tomada de decisão. Porque esse negócio de bolsa de valores é uma ilusão, assim, né? Assim, é uma ilusão, ou seja... Tem gente que tem competência para isso, né? Eu não tenho. Eu também não tenho. Eu não tenho. Então, assim, eu admiro quem tem, porque o cara fica em casa trabalhando e ganhando dinheiro. O meu não. O meu é acordando cedo, suando, trabalhando, recebendo as pessoas, treinando os funcionários, todos juntos, dando participação de lucro para os funcionários, que isso é importante. Maurício, nós já chegamos a pagar 26 salários para um funcionário nosso. Você acompanha o nosso dia a dia. Então, o trabalhador brasileiro, por lei, tem 13 salários, que é o 13º. O trem do Corcovado, num determinado ano, com o lucro que ele teve, pagou mais 13. Então, todos os funcionários do trem do Corcovado ganharam 26 salários. Eu nunca falei isso, estou falando aqui agora, mas é assim que você faz o sucesso. E é por isso que você tem o teu funcionário lá 30 anos, 20 anos, 10 anos. Os mesmos, não é isso? Os mesmos. Tem gente lá com 47 anos de casa, tem gente de 45. Fidelidade total, né? Fidelidade total. Nós não temos sindicato de funcionários. Lá a gente trata tudo junto. Vamos resolver aqui o que é bom para o colaborador, é bom para a gente. Claro. Quando você vier para cá rindo, sorrindo, feliz porque tua família está bem, você está bem, treinado, a gente já investiu naquele funcionário, a gente não quer perder aquilo. Felicidade dá lucro? Dá lucro. Ele se reflete em lucro, né? Eu acho que a pessoa que trabalha motivada e aí, enfim, feliz, ela rende mais. Claro. A produtividade, ela rende mais. Agora, eu quero falar também, sabe, do teu trabalho incrível sobre essa questão da quantidade de convites que vocês no trem, junto com todos os órgãos que controlam, né, essa operação, também proporcionam às escolas públicas, né, todas essas entidades que pedem, vocês são sempre muito generosos, porque eu acho que a gente não ama a cidade que a gente não conhece. Então, vocês são extremamente generosos, né, com as gratuidades. Quantas gratuidades vocês oferecem para que essas pessoas façam essas visitas, essas crianças que jamais teriam acesso, né? Maurício, não é generosidade, é obrigação. Eu acho que o trem do Corcovado ele tem que prestar esse papel de institucional, de criar uma nova geração de cariocas que conheçam a sua cidade. Então, hoje é muito comum você pegar uma pessoa de 80, 90 anos que nunca foi no trem do Corcovado, nunca foi no Cristo Redentor. Por falta de acesso, por falta de oportunidade, enfim, aí tem vários motivos para isso. O que a gente fez foi lá atrás, isso não é de agora, eu estou lá há 27 anos nesse novo momento, porque eu fiquei 2 anos e meio como estagiário antes, então somar tudo dá 29 anos e meio, mas agora 27 anos. Lá atrás, em 99, quando eu voltei para o trem do Corcovado, nós criamos um bilhete chamado Carioquinha. O trem do Corcovado criou esse bilhete. O que era o Carioquinha? O Carioquinha era no trem do Corcovado, só no trem do Corcovado, a gente dava 50% de desconto no mês de maio e junho, que são 2 meses de baixa estação, que não teria nenhum problema de trazer o carioca de qualquer idade, né? Depois eu vou entrar nessa questão da escola. Isso fez da gente sair de um patamar vergonhoso de 3% de cariocas para 33% naqueles 2 meses, que me trazia muita alegria, claro, felicidade, porque mostra que o preço também é uma barreira, o preço também é um inibidor. Bom, logo depois, naquela ocasião, 99, 2000, na virada do século, 2001, a gente criou um projeto chamado O Rio nas Escolas, com a Rio Tour, na época. O que a gente fazia? A Light dava o ônibus e o trem do Corcovado dava os bilhetes. E aí a gente recebia 9 mil crianças, alunos da escola municipal, depois nós estendemos para a estadual, para visitar o trem do Corcovado com um prévio agendamento. Claro.
traz nenhum problema para a gente e a gente consegue criar essa oportunidade para a garotada. Fazer com que a criança veja a cidade. Hoje você vai ver, então, se você começar a ver que isso vai se acumulando 9 mil alunos por mês, isso depois eu fiz no Aquarrio também. Mesma coisa no Aquarrio, estendemos isso para o Aquarrio. Você vai ver que hoje muita gente, a garotada, que hoje já está adulto, com 20 e poucos anos, já passaram no Corcovado. O Pão de Açúcar, é engraçado isso, contar essa história, já tem uma outra pegada, um outro impacto, porque existia na nossa geração um projeto musical, artístico, cultural, chamado Noites Cariocas, que também tinha uma facilidade lá para quem morava no Rio e tal, e que foi palco de lançamento de muitos artistas do Brasil todo, né? E aí muitas pessoas conheciam o Morro da Urca, não o Pão de Açúcar, mas pelo menos foi ali no Morro da Urca. Claro. Subiu no bondinho e tal. E o Cristo Redentor sempre com aquela fama de equipamento para gringo, caro, que é tudo em dólar, não sei o quê. A gente conseguiu desmitificar isso. Isso foi muito bom. Então, acho que tanto com o projeto Carioquinha quanto o Rio nas Escolas, eu acho que foram projetos muito acertados para trazer essa oportunidade para o carioca. Envolver a comunidade, envolver a população, né, nessas empreitadas é fundamental. A gente está num ano complexo, né? Um ano político, Eleitoral. Um ano eleitoral, um ano... E aí a gente tem um Rio e tem um de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, né? Assim, o Rio é esse Rio que a gente apresenta para o turista, para o visitante, que é para quem nos interessa do ponto de vista de negócio, e tem um de Janeiro que está meio atropelado, né? Por conta, eu acho que de uma governança... não é de hoje, né? Uma histórica, talvez de um descuido, mas que tem jeito, isso. Claro que tem, eu acho que tem. Quanto tempo? Qual é o prazo disso? Enfim, olha, se você pegar aqui do lado o Espírito Santo, eles arrumaram a casa. Mas é menor, né? É menor. Assim, tem várias. Eu fui agora em... Vitória tá uma beleza. Eu fui em El Salvador, a capital chama San Salvador. Fui lá ver que milagre que aquele presidente, esse maluco, fez. Uhum. O cara acabou com o homicídio lá. Era o país mais violento do mundo. El Salvador. Há 14 anos atrás. Hoje é o mais seguro do mundo. Eu queria saber como esse cara conseguiu. Agora, como você falou, El Salvador é do tamanho de Sergipe, tem 7 milhões de habitantes. E tem a população de Sergipe. Então, imaginar que Sergipe é um país... Ele consertou aquilo ali. Então, não dá para comparar com o Brasil, 220 milhões, e muito menos com o Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Mas é uma referência de que ele teve ali com muita determinação, gestão, coragem, enfim. Ele teve que enfrentar lá também os seus inimigos lá, né? Que tem gente que ganha dinheiro com a bagunça, com a desordem, com o crime. Muita gente ganha dinheiro com isso. E aí você vai enfrentar essa turma. A pobreza gera riqueza? Eu acho que isso é um oportunismo que não deveria ser explorado, né? Então, quando eu vejo assim, as pessoas ganhando dinheiro com pobreza, e não são poucos, e aí pobreza é prostituição, é exploração de pessoas, porque as pessoas se aproveitam, infelizmente, de uma fraqueza que a pessoa está vivendo, e até o ser humano, muitas vezes, ele aproveita e faz maldade com isso. Mas eu acho que, só para te responder se tem jeito, falei do Espírito Santo, mas Santa Catarina é um show, cara. Espetáculo. E começou na base da educação. Saúde pública. Tudo, inclusive pública. O turismo. Uhum. Eles usam muito o turismo como uma atividade econômica geradora de empregos, que é o que dá honradez, que dá, autoestima para as pessoas, né? Então, muita gente empregada no turismo lá em Santa Catarina. Outros estados, mas aí já por outros motivos, por exemplo, a todo o Centro-Oeste ali por conta do agronegócio, que também carrega o Brasil nas costas, também estão indo muito bem. O Rio de Janeiro, pelas mazelas desses anos todos, quer dizer, quando a gente fala assim, a gente não tem um projeto de Estado que vai dar continuidade, o projeto da bagunça tem continuidade. E aí eles hoje essa turma da bagunça está colhendo o resultado que plantaram há 30 anos atrás.
mas tem que dar uma trava nisso, tem que entrar alguém que tenha muita coragem, que não tenha rabo preso, que não tenha compromisso de eleição, reeleição e ficar perpetuando nisso, porque essa pessoa vai ter que tomar atitude. Um plano de carreira, né? Exatamente, vai ter que tomar decisões que são impopulares e que não dão voto, muito pelo contrário. Então, essa pessoa tem que ter essa postura, né? Essa postura de liberdade de poder fazer o que é certo. A gente verifica, né, um celeiro de oportunidade. Você falou do mundo agro, e a gente está há mais de 15 anos na televisão escutando que agro é tech, agro é pop e agro é tudo. E o futuro do Rio, se a gente não é agro, né? A gente é turismo, a gente é pop. E se você pudesse desenhar esse Rio de Janeiro ideal para os próximos 20 anos, quais seriam os seus 3 pilares principais aí dessa cidade para melhorar a experiência do nosso cidadão? Então, eu acho que o grande mérito do agro, ele conseguiu mapear o setor dele, ele conseguiu mostrar para as pessoas, com competência de comunicação, que o agronegócio é tudo aquilo ali, inclusive com a propaganda na televisão, na Globo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma cédula no imposto de renda, pessoa física e jurídica, e com aqueles números ali, eles falaram aqui, nós somos a locomotiva do Brasil. E aí eles também sentam nas mesas de decisão de quem está com poder, caneta, e fala aqui, nós vamos eleger tantos deputados, vamos fazer a bancada do agro, nós vamos ter força, nós vamos ter decisão, e a gente quer isso para melhorar o nosso negócio. E aí conseguiram se movimentar. Hoje eles são uma potência. O agro anda sozinho. Eles não precisam pedir favor para ninguém. Nós não temos bancada de turismo. O turismo tinha que começar a mapear seus números, porque os números do turismo são estratosféricos. A gente tem impacto em cartão de crédito, a gente tem impacto em telefonia, a gente tem impacto em indústria automobilística, a gente tem impacto na construção civil, são grandes, em companhias aéreas, são grandes setores. E aí, companhia aérea já envolve petróleo e gás. Na indústria, né? Enfim, você tem alimentação, o próprio agro está dentro do nosso negócio. Claro. Se você consegue mapear e mostrar para as pessoas, olha aqui, o turismo ele impacta tudo isso aí. A gente fala de 52 atividades, né? Mas quais são essas 52? São essas aqui. E cada uma dessas aqui você conseguir, não é todo cartão de crédito, mas um pedaço grande, porque são cartões gerados lá fora. Então, na verdade, nós estamos exportando serviços. Os cartões de crédito que são usados aqui pelo turista estrangeiro são gerados em bancos estrangeiros. É fácil de pegar esses números. E aí você vai ter o número do turismo e fala, peraí, agora vamos ter representatividade no Congresso Nacional, no Executivo Estadual e, quem sabe, até no Executivo Federal. Eu acho que o turismo precisa de uma ter bancada. Essa base de número, fazer o que o agro fez. Então estão faltando dados? Está faltando tudo. Acho que está faltando liderança para isso, está faltando. Então, se você pega o Ministério do Turismo, uma Embratur, ela tinha que cumprir esse papel. Muitas vezes não cumpre porque ela mesma tem interesse em não deixar a turma aqui embaixo. Entendi. Porque se você der gás para essa turma que está aqui hoje, aqui embaixo, e não são poucos, né? O turismo é o setor do micro e do pequeno empreendedor. Né? Os agentes de viagem têm 1, 2 funcionários. É ele, a mulher dele, ele, a filha, enfim. E as grandes empresas são minoria no nosso setor. Companhia aérea e etc. As grandes redes hoteleiras são minorias. Mas o grande empregador nosso são as pequenas e microempresas que vão dar um gás muito grande no dia que a gente enxergar essa nossa força. Savan, a vida além dos cargos por trás do empresário, do gestor e do visionário, existe o sábio amigo, né? Apaixonado pelo Rio, pelo Botafogo, hoje é dia de Botafogo, de coração, projeto, né, sonho. Se você tivesse que escolher um único projeto capaz de transformar o Rio de Janeiro nos próximos 10 anos, qual seria? Um projeto seria... São 997 comunidades hoje inacessíveis ao Estado. Favelas, territórios que hoje são dominados pelo tráfico, narcotráfico, que hoje estão querendo denominar se vai, se não vai, se o governo não... Enfim,
997. Quase 1.000. 1.000. Que hoje muitos deles são chamados de complexo. Complexo do Alemão, Complexo do Lins, Complexo de Israel, porque eles foram se fundindo. Né? Aqui mesmo, no Rio das Pedras, daqui a pouco vai virar um complexo com Muzema, com Tijuquinha, porque eles vão se juntando. Perfeito. O Estado ausente, eles se juntam. Então, eu acho que essa é a prioridade. Você tinha que ter um projeto ali de habitação sério, você tinha que ter um projeto ali esportivo que vai pegar ali grandes vocações, que vão ser os medalhistas talentos de ouro. E vai dar emprego para todo mundo, professor de educação física, assistente social, enfim, cara, são projetos enormes. Esporte, música, arte, né? Verticalizar aquelas hoje residências que estão na sombra, na escuridão, com guetos, ruelas que voltaram, por exemplo, aqui na Rocinha, voltou com a tuberculose, que era uma doença que estava erradicada e que voltou porque são condições sanitárias impróprias, indecentes. Então, eu acho que esse projeto que envolve as 1.000 comunidades, você não traz só libertação para essas pessoas, você traz sol, você traz e traz emprego. Essa é a prioridade. Vai envolver transporte público, porque você vai ter que dar transporte público para essas pessoas. Então, agora, o projeto é habitacional. Habitacional. É isso. O projeto é habitacional. É tipo aquele do Conde lá no passado, tipo um favela-bairro, mas que O favela-bairro, ele melhorava o que já existia. Uhum. Não, esse que eu estou falando é revolucionário. Revolucionário. E aí, por isso, o cara não pode ter rabo preso, porque vão ter ali resistências enormes, principalmente quem ganha dinheiro ali. É isso. Naquela trincheira onde o Estado hoje não pode entrar. O caminhão de lixo não pode entrar. A ambulância não pode entrar. A luz não pode entrar. A luz não pode entrar. Uhum. Só quem pode entrar é o vírus da tuberculose. Então, esse é um projeto. A gente não dá nem para falar que é um projeto habitacional, porque ele é facetado, disciplinar, ele envolve todo mundo. Mas seria um projeto de trazer dignidade a essas 1.000 comunidades que hoje estão aprisionadas pelo tráfico. Sávio, você é um cara incrível. Olha só. E se tem uma coisa que essa conversa deixa para quem está ouvindo é que o futuro de uma cidade, de uma empresa ou de uma vida nunca está pronto. A gente está sempre num processo de construção, né? A gente, ao contrário de uma geladeira que nasce pronta e acaba com o uso, a gente nasce não pronto e vai se construindo com o que aprende, com o que... E ele está chegando nessa construção, moldado todos os dias por pessoas que, como você, decidem não desistir e acreditar de trabalhar para que as coisas possam ser, de fato, bem melhores. Nosso podcast pode ser bem melhor. Pode ser bem melhor. Sávio, muito obrigado por compartilhar sua visão, sua experiência, sua paixão e essa cidade com a gente, né, que a gente sabe do teu carinho, do teu esforço, da sua garra. E eu, assim, agradecendo também aos nossos patrocinadores, trouxe para você aqui, para você escolher aí, ó. Que maravilha! Tem sorvete zero, tem sorvete olha diet, só. olha só, sem açúcar, com Você sabe que eu estou na quaresma agora, entre o carnaval e a Páscoa. Não está podendo comer doce. Nem álcool e nem açúcar. Eu só posso comer o sem açúcar. Esse não tem açúcar. Então é esse que eu vou. Esse não tem açúcar. Qual que é esse aqui, ó? Porra. Deixa eu ver. Gold cor. Aí, ó. Aí, maravilha. Sensacional. Vou experimentar esse aqui. Vai experimentar. Ô Maurício, mas antes de terminar, eu só queria te dizer aqui, eu não posso deixar de falar de público, eu falo isso para todo mundo e as pessoas sabem do meu carinho e da minha admiração por você. Você é um cara que sempre, não é comigo, não, eu vejo você ajudando todo mundo, enfim, todas as pessoas que têm, que querem crescer e precisam de uma orientação, de uma ajuda, de um braço, e você casa as pessoas, junta as pessoas, vem cá, vamos aqui, vamos lá no Sávio, vamos falar com o outro, porque você está sempre ajudando. Você está sempre ajudando, independente de negócio, de trabalho, de dinheiro. Então, eu queria hoje fazer esse reconhecimento e não podia deixar de estar aqui nessa tua mesa aqui. Essa mesa aqui é mais famosa que o sofá da Hebe Camargo. E não tenho dúvida que você vai trazer muita gente boa aqui para compartilhar os ensinamentos. Os sonhos também, né? Os aprendizados, eu acho. E com você, assim, o papo vai fluindo, você conhece tudo, você sabe a vida de cada um,
as pelejas, os desafios, né? As montanhas que a gente subiu. Então, queria muito te agradecer. Uma honra estar aqui com você. Muito bom, Savon. Muito obrigado aí por tudo aí, sempre. Eu te agradeço. Né? E meu agradecimento também aos nossos patrocinadores, Insetizan e Sol e Neve, empresas que acreditam que boas experiências começam com cuidado, responsabilidade de pessoas comprometidas. E a você que acompanhou esse episódio até aqui, se inscreva aí no nosso canal, deixa seu like e compartilhe essa conversa com alguém que acredita no potencial das cidades e das pessoas. A questão não é nem de software, nem de hardware. A questão é tudo de people, é gente mesmo que toca essa história aí. É isso. Porque toda transformação começa com uma boa conversa e ser bem melhor é um processo contínuo. Nos vemos no próximo episódio do Pode Ser Bem Melhor. Conto com você, te espero aqui.